Você nega as acusações colocadas contra você? Por favor. Desculpa a todos pelo meu atraso. É um prazer me conhecer, senhora. Eu sou a oficial general falando. Prazer, eu sou a advogada Thalita Cabral. General, posso te fazer uma pergunta? Claro. Nós duas lutamos pela mesma causa e acredito ser algo muito nobre. Mas às vezes me questionam se essa constante luta vai terminar. Você acredita nisso? Confesso que isso me aflige. E torço para que seja uma prática extinta o quanto antes. Mas, para ser honesta, me assusta com o número de casos que vem crescendo constantemente. A história se repete em quase todos os casos. Sempre começa com uma pequena grosseria por parte do marido, que, em geral, se torna um comportamento totalmente abusivo. Muitas mulheres sentem com medo, acabam não denunciando. Muitas acabam mortas e outras com feridas psicológicas e fisicamente. Senhora Cabral, está tudo bem? Assim, sinto muito pelas vítimas e fico feliz por aquelas que conseguem chegar aqui e eu posso defendê-las. E rezo todos os dias por aquelas que não se sentem acolhidas. Esse mundo ainda tem muito que evoluir. Ordem a todos, por favor, pois o julgamento irá começar. Prazer em conhecer, senhora Cabral. O prazer foi todo meu. Boa tarde, senhoras e senhores. Neste momento, daremos início à instalação da sessão do tribunal. O senhor pode tirar o seu pé rapidinho, só para dar uma limpadinha? Eu acredito que eu não sou muito obrigado a submeter seus pedidos não, mas se eu tirar essas perninhas aí, talvez possa pensar no seu caso. Desculpa te incomodar. Oi, amor. Oi? Ai, fazem meses que eu me sinto tão cansada. Estou finalmente chegando em fase de execução do meu corpo. Ô, minha querida, sabe que eu odeio quando você usa esses termos jurídicos, né? Vem cá, deixa eu fazer uma chave no seu pé. Bem que a gente queria se divertir hoje, Eu já né? disse que eu tô cansada, Matheus. Me deixa em paz, vou subir e tomar um banho. Que tipo de esposa lixo você é? Nem pra me satisfazer você serve. Me desculpa, mas talvez outro dia. Ai, ai. Quem ela pensa que ela é? Ela devia estar aqui de joelhos, se satisfazendo por dias. Só pela piedade de ver esse corpinho hoje. Ai, ai. Eu já acabei os serviços por hoje. Eu queria saber se o senhor gostaria que eu lavasse as roupas pela manhã ou não tem. Eu tô vendo aqui que suas roupas estão um pouco sujas, né? Além de lavar as minhas, você podia lavar as suas também, porque eu adoraria te ver sem elas. E lembre-se quem tem mais poder aqui, que poderia estar onde eu quisesse. Nos vemos amanhã? Claro. Boa tarde, senhora Cabral. Tchau. Vamos, querida. Espera, Thalita! Não, cara, as coisas não funcionam assim. Claro que funciona, as coisas funcionam do jeito que eu O que quero. aconteceu ontem não vai acontecer de O novo. que você tá falando, seu soldado? Não fiz nada. Eu te disse que eu tava cansada. Você não tem o direito de impressionar. E além do mais, finge que nada aconteceu. Tô falando, não te obriguei a nada. O que aconteceu ontem não vai e eu não vou repetir. Não sou sua boneca. Você acha que eu me importo? Você escolheu casar comigo, você escolheu estar aqui, e eu vou fazer o que eu quiser com você. Me solta, Matheus, tô machucando. Muito pelo contrário, sua ingrata. Eu tô te mostrando quem é que manda aqui. Sabe que eu me diverti ontem? É que você não viu o que vai acontecer hoje. Ô, minha querida, eu queria pedir desculpas por ontem, sabe? Eu acabei bebendo demais e fiz coisas que não devia. Você me desculpa? Tem certeza? Infelizmente não vou poder ficar aqui por conta do trabalho, mas depois a gente conversa, tá? Desculpa intromissão, senhora, mas o que aconteceu ontem não pode ser repetido. A senhora tem que denunciar aquele monstro para a polícia agora mesmo. Eu não vou fazer isso, ele é meu marido. Mesmo que ele seja seu marido, ele cometeu um crime. E mesmo se a senhora não denunciar, eu vou ter que fazer isso. Sofia, tá tudo bem, já passou, ele me pediu desculpa. Senhora, não, eu tenho grande respeito pelos caras. Mas isso não tem acontecido só contigo.
há dias ele vem olhado comigo com desejo e provocações. Isso não pode ficar assim. A gente tem que denunciar ele. Será que a senhora podia me dar um dia de folga? Pode sim, Sofia. Se quiser ir até agora, pode ir. Obrigada. Meu convite ainda está de pé. A senhora sabe onde eu vou. Sofia, espere. Eu vou com você, mas a gente vai numa amiga general. Você tem certeza que devemos fazer isso? Com todo respeito, senhora, eu tenho sim. Eu sou mãe de 2 crianças que perderam o pai logo cedo. Ele me ensinou o que um homem não faz e que a gente deve se unir contra aqueles que não são. Tá bom. Bom dia, general. Você lembra de mim? Sou a advogada Paola. Ai, meu Deus, o que aconteceu? A gente veio denunciar meu patrão, o marido de Thalita. Fico muito feliz que tenham concedido a mim a honra de realizar tal boletim. Prometo não pressionar vocês, mas queria começar os depoimentos ainda hoje, se possível. Perdão, acredito que ainda não fomos apresentar. Eu sou a Paola, oficial general do Batalhão de Direitos Femininos. Me chamo Sofia. O prazer é todo meu, Sofia. Poderiam me dizer o nome completo de vocês? Thalita Romão Álvares Cabral. Sofia Soares Ferreira. Ok, acredito que o sistema vai informar tudo o que preciso para a base dos relatórios. Alguém pode me confirmar a data de hoje? 29 de outubro de 2009. Ok. Podem começar os relatos, se estiverem prontos, é claro. Tudo começou no segundo ano do nosso relacionamento. Vou informar a minha equipe quanto antes para começarmos as buscas. Vocês não estão com fome? Gostariam de vir almoçar comigo? Parece ótimo pra mim. Tem um restaurante muito bom a 3 quadras aqui. Eduardo, vamos? Claro, general. Oi, minha querida, tudo bom? Quem é ele? Aquele outro jeito que ele falou no bebê. Achei que você ia morar aí, pra gente vai almoçar. O que você tá fazendo aqui? Quem é você? Eu sou oficial general do batalhão. Tudo que disser deverá ser usado contra você no tribunal. Peço que coloque as mãos atrás das O que costas. você tá falando? Eu não fiz nada. Não vou falar novamente. Eduardo, cuida disso pra mim. Eu não fiz nada, isso não é justo, velho. Vem, vamos. Já estamos atrasados para o nosso almoço. Vai ficar tudo bem, tá? Senhora Romão, queria te agradecer pelo tempo que você me deu pra passar com meus filhos. Eu senti muita falta deles e esqueci como isso era muito importante. Que bom, fico feliz por você e com as crianças. Elas têm muita sorte de ter você como mãe. Bom dia, senhoras e senhores. Peço encarecidamente que silenciem para iniciarmos a sessão. Daremos início, neste momento, à instalação da sessão do tribunal. Por favor, tragam-me o réu. Estamos aqui hoje para julgar o delito de Matheus Fonseca Cabral. Ele é acusado de abusar das referidas vítimas, somando a agressões e assédio. Darei então a palavra à advogada da vítima, senhorita Valéria. Obrigada, vereadista. Bom dia, senhoras e senhores aqui presentes. Me chamo Valéria, sou defensora dos direitos da mulher e venho ao palco hoje na iniciativa de defender uma mulher que já muitos a defendeu. Defendo uma mãe solteira de 2 filhos que vive em constante dificuldade graças ao trabalho que tem. E venho mostrar a face de um homem que as agrediu e que esse comportamento continua sendo inaceitável se nosso objetivo é crescer como pessoas da sociedade. Apresento aqui, meritíssimo, as provas e os relatos das vítimas que foram destinados no exame hospitalar e peço que se sensibilizem e que formem uma só denúncia. Estou ciente da situação. Peço que, por favor, prossiga. Gostaria de chamar a testemunha Thalita Romão. Pedido aceito. Minha senhorita Romão, peço-lhe que erga o braço direito e o esquerdo ponha acima do livro à sua frente. Peço-lhe que repita o que digo. Juro pela minha honra. Juro pela minha honra. Dizer a verdade. Dizer a verdade. Só a verdade. Só a verdade. Gostaria de perguntar se os comportamentos do seu marido eram justificados. Não. Quando começou? Começou no segundo ano do nosso namoro. Me lembro que a gente pediu alguma coisa pra comer. Eu derrubei sua blusa preferida e ele surtou, ele me derrubou no chão, me rasgou tudo. Mentirosa! Sua cobra! Você não entrou em dúvida! Senhor Antônio, se o senhor não consegue manter o seu réu sob controle, espero que seja ciente que terei que encerrar a sessão do tribunal. Peço-lhe perdão, meritíssimo. Por favor, continue. Senhorita, está bem? Estou sim. Se
Se desejar, posso dar uma pausa. Nós prosseguimos em breve. Não, estou pronta para responder todas as perguntas. Tudo bem. Declaro o réu, Matheus Fonseca Cabral, como culpado e sentencio a 10 anos de prisão por violência doméstica. Declaro a sessão encerrada. Sua mentirosa! Eu vou te matar! Quando eu sair daqui você vai estar morta! Muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada, general. De nada. Obrigada, general. Não, tá tudo bem. Nós ficamos muito felizes em inspirar outras mulheres. Com licença, senhorita Soares, senhorita Romão. Nós não podemos acompanhar este caso inspirador. Vocês poderiam nos fornecer mais detalhes sobre o ocorrido? Claro, com certeza. Ficaríamos contentes. Dizem que uma advogada é forte, principalmente uma que luta pelas mulheres. Dizem que essas são as mais espertas, porque convivem diariamente com uma realidade dolorosa. Dizem que ela seria menos propícia a passar por algo assim. Eram 7 da noite, cheguei cansada do trabalho. Eu e meu esposo discutimos, discordamos, mas meu marido não se importou comigo. Pedi para que não encostasse em mim e que me soltasse, mas ele não ligou. No fim das contas, não é tão fácil se livrar assim. Meus pais morreram quando era muito jovem, então fui morar com meu tio mais próximo. Ele sempre tinha o costume de chegar bêbado e invadir a casa com seus amigos bagunceiros, mas nunca mexeram comigo, sempre fiquei tranquilo em meu quarto. Um dia, um de seus amigos entrou em meu quarto. Mesmo estando trancado, ele simplesmente arrancou a fechadura. Quando percebi, comecei a gritar e meu tio logo veio pedindo para ele tirar as mãos de mim. No outro dia, pedi que jamais trouxesse esse homem de novo em nossa casa. Ele concordou, mesmo parecendo não ligar. Outro dia, ele voltou e dessa vez já era tarde demais para pedir ajuda. Ainda sinto dor, ainda sinto pânico e até hoje eu me questiono, até quando uma sociedade que prega sororidade com as mulheres vai parar para nos acolher de verdade? Até quando vou precisar esconder a minha dor? Me chamo Vitória da Cunha e meu pai batia minha mãe desde que eu era pequena. Ele bebia, inventava histórias, chegava em casa e a enchia de machucados. Minha mãe nunca desistiu dele, nem mesmo quando ele bateu, nem mesmo quando ele morreu em um acidente. Muitos podem chamar minha mãe de fraca, mas eu acho ela uma heroína. Muitos podem culpá-la, mas eu a amo. Eu cresci e me tornei forte por ela. Hoje sou médica, chefe do meu departamento, e amo ser bem-sucedida. Se me perguntassem por que eu faço o que eu faço com tanto amor, diria ser por ela, meu anjo, minha luz, minha mãe. Meu nome é Maria da Conceição. Nasci e vivi minha vida inteira na favela da Rocinha. Me avisaram sobre armas, drogas e perigos, mas nunca me avisaram sobre o tipo de homem que consegue tirar um pedaço de nós, mulheres, em uma única situação. Eu tinha 15 anos quando aconteceu, e uma única tarde foi suficiente para que ele marcasse em minha pele a dor de seus socos por ciúmes, e que marcasse em minha alma a dor de jamais ser a mesma novamente. Ele me fez acreditar que eu era culpada por algo que não fiz, pelo meu cansaço e pelo meu limite pessoal. Os dias seguintes foram flores, chocolates, massagens e pedidos de desculpas. E aquilo era bom, mas mal sabia eu que aquilo viraria um ciclo do qual eu não conseguiria me desprender. Me chamo Alice, tenho 38 anos e uma filha. Quando eu namorava, uma vez quebrei um vaso caro do meu namorado. Pediu desculpas, disse que ia pagar por ele. Mas depois daquilo, eu não me lembro de nada. Só me lembro de sangue em minhas pernas e em meus braços. Eu estava no hospital e então, um breu. Quando retomei consciência, eu me lembrei de tudo. Lembro-me da cena dele com os cacos na mão. Ele estava ajoelhado no chão e eu pedia por desculpas, implorava por perdão. Mas não imaginava que ele jogaria esses cacos em mim, me cortaria. Não imaginava que me seguraria com tanta força e me jogaria tanto no chão que bateria com a cabeça e não me lembraria de mais nada daquela noite sombria. Quando acordei da cirurgia, tomei uma decisão. Estava tudo terminado. Até porque me contaram sobre homens que batem em mulheres. Mas nada disso fazia mais sentido, porque eu já o amava tanto que eu não sabia como me desprender dele. Após 3 anos, nos casamos. E lá estava de novo.
A sua face sombria me cobriu e mais uma vez um breu. Só me recordo de sangue, hospitais, médicos e ele me pedindo desculpa. Então, quando acordei, mais uma vez cedi às suas desculpas, flores e mentiras. Isso se repetiu uma terceira, uma quarta, uma quinta, e na sexta estava tudo terminado. Não tinha como mais eu persistir nessa situação. Porém, descobri que estava grávida da minha filha. Quando eu descobri, fiquei em desespero. Mas ao contrário do que pensam, fui forte e não desisti da minha luta. Ela foi quem me ensinou. Foi ela que me disse de alguma forma que eu merecia o amor e não alguém que me tratasse como ele me tratava. Foi por ela que eu fui forte. E então, foi assim que eu recuperei a minha vida. Porém, se hoje alguém me perguntasse o porquê foi tão difícil me desprender dele, de alguém como ele, eu nunca vou saber responder. Ele vai ter que cortar essa parte. Ah, então, Congela. Porque eu tenho muito mais força que você, eu poderia ter a hora que eu quisesse. Entendeu? Congela? Congela? Ixi, ela tá muito transparente. Muito? Muito. Tá. Parece que você veio flutuando, parece um fogo Gasparzinho. Torna um comportamento totalmente abusivo. E muitas mulheres... Congela! Seu pé, general, tá cortando. Qual doce? Os doces. Muito pelo contrário, sem grata. Eu vou te mostrando quem é que manda aqui. Ai, vou dar uma errada. Congela! Felizmente, não vou poder ficar aqui com ela. Congela? Congela! Eu saio com o nome de Deus. Congela! Eu tenho muita coisa fazendo trabalho. Opa! Congela, vai congela nela. A gente deve se proteger contra os que não fazem bem. Não. Pode? Assim. Começar desse início, gente. Congela! Deixa eu Sofia. Não fez nada também, Sofia. Congela! Congela. Oi? Oi, querida. Achei que você mora aí. Eu não passei. A gente tem... Eu sou oficial general do batalhão. E senhor... Eita. Congela! Não, já estamos atrasados. Congela! Bota essa cena que vocês estão dando na parede. Eu tô... Congela. Por que eles entraram? Vocês não entram agora não. Tem que esperar o juiz chamar o réu. Matheus Fonseca Cabral. Eita, esqueci o nome. Congela. E que esse comportamento seja Congela! Bom dia, senhorita Romão. Peço-lhe que erga o braço direito e o esquerdo posicione acima do livro à sua frente. Peço-lhe que repita o que digo. Congela. Peraí, que livro? Livro da imaginação. Dizer a verdade. Só a verdade. Só a verdade. congela. O que tá faltando aí? Então, permanece, por favor, na posição. Atenção! Calma, minha algema tá quebrada, cara. Ô, mas Vamos a um tem foco que desse... Aqui, a gente vai fazer tudo. É que eu tenho que falar o não vai falar ela. Não, eu não quero falar. Eu vou falar. Quem é mais interessante? A gente vai pra lá. Mesmo parecendo não ligado. Congela! Ele mudou, mesmo parecendo não Congela! Comecei a gritar, meti logo o vídeo. Congela! Mas ele queria parecer a sororidade das mulheres.